te pedimos que tu nos use, tu possa usar a, a tua palavra para que nós possamos crescer em ti, que possamos cada vez mais te conhecer. Podemos ser usados por ti como as tuas premissas, como o teu remanescente, para que o mundo possa ver em nós o teu testemunho. Por isso te pedimos, capacita-nos, usa-nos, abre as nossas mentes, nos governa, dá inteligência, o teu Espírito Santo que nos guie, que possa fazer com que o teu nome seja glorificado através das nossas atitudes. Ó Pai, te pedimos, tem misericórdia daqueles que estão nos hospitais, que estão necessitando, que nós possamos falar a Ti, interceder. Usa-nos, ajuda-nos, Pai, te pedimos. Tudo isso eu te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Ok? Ok. Amém, irmãos. Graças e paz, Jesus ao Senhor. Agradecer aos irmãos que entraram aí depois, né? O Cícero, a Carlinha, o pessoal todo que já está aí com a gente. Pedir para que o Senhor nos dê uma direção clara. O capítulo que nós vamos tratar hoje, que é o capítulo 11 de Números, bom? Capítulo 11 de Números, é um capítulo que eu espero que o Espírito Santo fale muito conosco, porque é um capítulo que nos, digamos assim, já ouviram aquela expressão que o deserto mostra quem nós somos? É o capítulo 11 de Números. O deserto, ele desnuda o homem, ou seja, o deserto é a prova, a luta, a dificuldade. Os irmãos, a maioria aqui já são tarimbados, já são irmãos que estão na caminhada cristã e sabem, pelo menos de uma forma bem genérica, o que quer dizer o deserto. E alguns até conhecem de forma bem aprofundada o que é deserto. E a primeira coisa que eu quero dizer é que é um capítulo que começa com morte e termina com morte. Só para os irmãos terem uma ideia. O capítulo começa Deus matando e termina Deus matando. Do início ao fim do capítulo é morte. Começa com morte, termina com morte. Aí alguém pode até dizer assim, mas irmão Anderson, em plena pandemia, nós vamos falar de morte. O vírus aí matando irmãos, alguns que o Senhor permitiu que fossem, outros Deus salvou do leito, outros Deus tem sustentado no leito. O nosso foco aqui não é a morte em si. O nosso foco é caminhar no deserto, é passar por dificuldades. É ter o suprimento de Deus, é ter a nuvem, é ter a água saindo da rocha, é ter as roupas que não se gastam, é ter a sombra. Mas tem feras no deserto. Tem feras. O Senhor Jesus, quando foi tentado, lá no texto de Mateus, nos diz que ali haviam feras. E há animais peçonhentos e carnívoros no deserto. O deserto tem temperaturas altíssimas durante o dia e baixíssimas durante a noite. Alguns acreditam que naquela região onde Israel estava poderia dar 40 graus abaixo de zero. Muito frio. E muito quente durante o dia, mas o Senhor tinha nuvem, o Senhor tinha coluna de fogo, mas mesmo com coluna de fogo, mesmo com nuvem, os perigos estavam ali. Mas, irmãos, eu quero me atrever, pelo pouco que nós lemos até agora,
que o maior perigo, entenda, não está fora de nós, está em nós. Entende? É por isso que nós não... claro, nós não devemos colocar coisas obscuras diante dos nossos olhos, não vamos colocar... Porque o mal está em nós, ainda habita na nossa carne. Nós já somos templo do Espírito Santo. Espero que o Senhor tenha muito claro isso para você. Eu não estou dizendo que você não é salvo. Ah, irmão, o mal está em mim e eu não me converti. Claro que você se converteu. Eu creio plenamente. Aliás, eu acredito na segurança da salvação. Entende? Eu não vou falar aqui de soteriologia, porque eu sei que há vários ministérios aqui e congregações que têm soteriologia diferente. Mas eu creio na segurança da salvação. Eu creio que você é do Senhor. Senão você não estaria aqui. Mas habita em nós aquele velho homem que já foi crucificado, mas teima em querer viver a vida de Cristo. Paulo dizia que orava e tinha dores de parto para que Cristo fosse formado em nós. Nós já recebemos Cristo. E ele, no decorrer da nossa caminhada no deserto, ele vai sendo acrescentado. O povo que saiu do deserto, eles tinham plena consciência do que era Faraó, do que era o mundo, do que era sofrer nas mãos de Faraó. Assim como nós temos. O cântico de Miriam, a alegria que eles tiveram quando saíram ali, o salmista disse que quando eles deixaram o deserto, estavam como quem sonhavam. É indescritível. Eu não sei se você lembra, mas é indescritível a alegria que eu tive quando eu me converti. Irmãos, não há explicação. É uma alegria. E agora tem uma nova vida, nada mudou. Eu continuava pobre, eu continuava no mesmo bairro, eu continuava... Mas, assim, algo mudou. E é essa caminhada que vai comprovar o quanto as mudanças que o Senhor fez em nós são verdadeiras e precisam ser provadas. O deserto nos prova. E agora eu quero, em nome de Jesus, dizer algo para mim e para você, que é uma das chaves para esse capítulo. As lutas e tribulações que nós passamos na caminhada não nos autoriza a esquecer o que Deus fez por nós. Não nos autoriza. Eu sei que nós temos vontade, irmãos, em muitos momentos, de fazer o que esse povo fez no capítulo 11 de Números. Murmurar. É uma palavra tão pequena, né, que a gente às vezes brinca com ela. Irmão, não murmura, não. Há vários versículos na Bíblia que rejeitam essa ação contra Deus. E no Novo e no Velho Testamento. Porque murmurar contra Deus é desfazer, é desmerecer, é deixar de dar glória, é deixar de reconhecer aquilo que ele fez. Eu sei que eu e você tivemos, talvez alguns aqui estão tendo, e ainda teremos, se o Senhor não vier hoje, antes de acabar essa live, dias muito difíceis. Nós já tivemos, alguns de nós podem estar tendo, e com certeza ainda teremos dias muito difíceis. Mas, nestes dias, nós não somos autorizados a murmurar contra o Senhor. Os irmãos que me conhecem sabem que eu gosto sempre de me reportar a Isaías 6, ao Cântico da Vinha,
Isaías 5 e 6. Quando o Senhor diz assim, perguntarei agora a Israel. Não, perguntarei aos moradores vizinhos de Israel. O que eu poderia fazer por vocês que eu não fiz? Para que eu viesse buscar uvas boas e vocês só me dessem uvas bravas. Irmãos, essa contextualização toda para entrar no capítulo 11 é porque é um capítulo muito pesado. Sabe? É um capítulo onde ele vai nos colocar coisas muito sérias de que nós precisamos da graça de Deus. Aquela graça que Deus deu a Jó. Sabe a Jó? Jó que não tinha o Espírito Santo habitando nele. Jó que não tinha plena consciência do sacrifício vicário de Jesus. Jó que não tinha clareza do que estava acontecendo com ele. Jó que não tinha uma Bíblia sagrada escrita para que pudesse socorrer. Mas por alguma razão que nós não conseguimos explicar, Jó tinha uma plena consciência que se eu estou sofrendo é porque Deus quis. Jó tinha uma plena consciência do controle eterno de Deus em todas as circunstâncias do que ele poderia passar. Não há explicação, irmãos. Há muitos teólogos que querem inventar. Eu até queria te dizer que há uma explicação. Tem um versículo ali que explica. Mas a verdade é que não há uma explicação plausível que eu possa te dar. Como Jó conseguiu ser Jó? A não ser de que, de alguma forma, com alguma intimidade que nós desconhecemos o caminho, Jó tinha plena convicção de que nada acontece a um dos santos de Deus sem que seja permissão de sua vontade. E Jó pôde dizer no sofrimento algo, Jó, quando espremido pelo Senhor e por Satanás, permitido pelo Senhor, Jó diz, Deus deu e Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu sei que não há nenhuma facilidade nessas palavras. Mas nós vivemos dias em que nós precisamos entender uma coisa. Da nossa boca, o Senhor não quer murmurações. Por tudo que ele fez. Se eu pedir aqui para o Cícero, a Andréia, o Carlos, o Francisco, a Sandra, Solineide, a Graciela, a Yáscara, Cirleudo, Márcio, Carliane e todos os irmãos, cada um de vocês aqui, abrisse a câmera, o áudio e dissesse o que Deus fez por você, seria o suficiente para você dizer, isso me constrange a levantar a voz contra meu Senhor. E eu quero que você lembre o que Deus fez por Israel. Sofrendo humilhações, açoites, clamando por um libertador. O Senhor manda o libertador, o Senhor perdoa, tira eles do Egito, salva de Faraó, mata Faraó com todo mundo, cuida desse povo. No capítulo 10, nós vimos quão gracioso foi o capítulo 10. Capítulo 10 termina com as bênçãos de Moisés, com as bênçãos do Senhor sobre Israel. As trombetas, o caminhar, que nós vimos no nosso último encontro. Trombeta de prata, trombeta de ouro,
É Deus falando, Deus mandando, o serviço mútuo. Mas o capítulo 11 é a nossa vergonha. Capítulo 11 precisa estar aqui para quê? Para nos mostrar uma verdade que muitas vezes nós esquecemos. Achamos que somos... É por isso que Paulo tinha plena consciência da miséria que ele poderia ser, ao ponto de dizer: quem pensa estar de pé, cuidado! Nós não podemos, irmãos, vacilar. Eu tenho 30 anos de cristão. Eu tenho curso teológico. Eu leio a Bíblia 10, 20 vezes já toda. Não, nada disso. Isso tudo é bom, pode ser feito, precisa ser feito, mas nós todos os dias, eu e vocês, todos os dias precisamos dizer ao acordar: Senhor, tem misericórdia de mim. É mais um dia. Me ajude a não murmurar, me ajude. Eu não sei o que tem hoje, mas o Senhor sabe. Me ajude a suportar as aflições do mal, porque o Senhor disse: cada dia o seu próprio mal. Porque nós não queremos perecer o que ocorre aqui. Vamos ler Números, capítulo 11, verso 1. Números, capítulo 11, verso 1. Números capítulo 11, verso 1 diz o seguinte: e aconteceu que queixou-se o povo falando o que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Versículo 3. Pelo que aquele lugar se chama Taberá, quer dizer, fogueira, ou grande fogo, ou fogaréu, porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles. Nós teremos vários fatos separados aqui, mas são a sequência. O primeiro é esta murmuração. Alguém pode, de supetão, ler e dizer assim: mas por que o Senhor mandou matar, mandou fogo para consumir pessoas que reclamavam, que murmuraram? Será que é tão sério murmurar? Murmuração, irmãos, ofende a Deus. Porque murmuração diminui Deus. Sabe? Quando você chega para alguém e diz assim: eu não sei se eu vou comer. Eu não sei se o Senhor pode fazer isso. Há algo que o Senhor não possa fazer? Não há. Há algo que ele não quer fazer. Mas não há algo que ele não quer, que ele não possa. Se ele assim entender que é para fazer. E as pessoas começaram a murmurar do Senhor. E o fogo desceu, consumiu alguns que estavam lá no fundão, que começaram a reclamar do Senhor. Outros gritaram. Imagine fogo descendo. O fogo descendo. Literal, consumindo. Pessoas gritando. Outros começaram a gritar: Moisés, pelo amor de Deus, ajuda! Pede para Deus parar. E Moisés ora e Deus para com aquilo. Mas quando um ateu, um cético, ou seja lá quem for, que não crê nas Escrituras ou não conhece,
só consegue ver aqui um Deus do mal, um Deus que queima pessoas inocentes. Amado, se existe um ser que nele não há falta de retidão, se chama o Senhor. O Senhor não tem o culpado por inocente e não tem o inocente por culpado. Nunca duvide do que Deus faz. Aquelas pessoas precisavam e deveriam, por mais que eu entenda que é difícil para a gente aceitar um Deus que mata pessoas. Eu sei que é. Aquelas pessoas que afrontaram ao Senhor, murmuraram contra ele, elas precisavam ser consumidas primeiro para que o Senhor desse uma lição no povo. Para que aquilo não tomasse o arraial. Mas esse não será o primeiro levante. Terão outros. Irmãos, nós servimos um Deus vivo. Essa palavra não é para mim ter medo de Deus. É para temer ao Senhor. Temer ao Senhor. Esse capítulo é para que eu entenda que eu preciso ser agradecido ao Senhor pelo que Ele fez. E não na primeira oportunidade que tiver, tem uma pessoa, eu não vou citar o nome, mas tem uma pessoa na mídia nacional, é uma mulher, tá bom? Eu não vou dizer nome, porque eu não sei onde é que esse vídeo vai parar. É uma mulher que se converteu em denominação há pouco tempo, e ela tinha até um testemunho bem bonito. E agora é só falando mal de Deus e da igreja. Só falando mal. Né? Diz que deu milhões a uma congregação X aí, e quer que esses milhões voltem, ou milhões ou foi milhares de reais. E teve um irmão, eu não sou muito de ouvir essas coisas, um irmão me disse que uma pessoa foi até ela. Olha, irmão, uma pessoa foi até ela e disse a ela o seguinte: Deus pediu para você parar de rasgar o nome dele em praça pública. Senão, você pode pagar por isso. Aí o marido dela está processando esse irmão na justiça comum. Isso está na mídia aí, tá bom? O marido dela está processando ele, esse irmão que disse à esposa desse rapaz, por causa dessas coisas. Bem, se Deus mesmo disse, e esse rapaz se dirigiu a essa mulher com a palavra do Senhor, eu tenho pena dessa mulher. Logo, logo nós vamos saber de morte aí. Não tenho dúvida. Entende? Porque, irmãos, o Senhor é magnânimo. Sim. O Senhor é todo amor. Sim. Mas o Senhor não concorda ou não aceita, a palavra que você quiser usar, ser, como é que a gente pode dizer? Desacreditado pelos seus. O ímpio, grite o que gritar. Mas aqueles que são do Senhor, estes não. Estes precisam compreender que é do Senhor que vem o socorro. É do Senhor que vem a palavra de direção.
não conseguem compreender quando Deus está falando de forma mais pesada. Aqui no capítulo 11, no versículo 2, deixa eu mostrar aqui. Os irmãos aqui da localidade já estão usando, que é aquele material do Paul Rolfe, né? Deixa eu ver se vai abrir aqui, viu, irmãos? Um momento. Pronto. Vai abrir. Beleza, vamos usar aqui dois materiais, depois vamos voltar para o texto bíblico. Mas antes eu quero usar para vocês aqui um esquema que eu achei interessante do Paul Rolfe. Bom, é um livro que os irmãos aqui da localidade já compraram. O Paul Rolfe é um dos irmãos que mais contribui com o Pentateuco, né, no Brasil. Então nós temos aí, Paul Rolfe começa esse capítulo dizendo o seguinte para nós. Um momento aí. Só atualizar aqui a página. Pronto. Dentro em breve, Israel desviou seu olhar de Deus e começou a queixar-se no deserto. Sem dúvida, os hebreus sofriam por causa do sol, das privações, dos perigos, mas era isso escusa para ingratidão, irritação e espírito de rebeldia? É razão para você se rebelar contra o Senhor? Sempre que você vê, irmãos, eu não estou dizendo que nós não vamos passar por momentos assim. Vamos passar. Mas se alguém chegar para você esbaforido, reclamando da vida, dizendo que nada dá certo, e não sei o quê, e isso e aquilo, aquela pessoa que é toda negativa, mas ela é do Senhor. Senta com ela, olha nos olhos dela e pergunta para ela se ela confia no Senhor. Tente mostrar para ela que, independente da situação que passemos, não nos é autorizado esse tipo de ação. Gritar contra o Senhor, reclamar do Senhor, dizer que não tenho, não posso, não consigo, não vai dar certo. Isso tudo é o Salmo 78 lá, que nós estudamos um tempo atrás. Tem um salmista lá que disse que não foi bom ser inocente, lavar a minha alma no sangue. Não. Quantas pessoas reclamam de, se eu soubesse que ser crente era assim, talvez você nunca tenha passado por isso, mas você pode atender no seu ministério ou na sua caminhada cristã pessoas assim. E hoje você precisa aprender que murmurar não tem desculpa. Não há desculpas. O sol está quente. Faltou emprego. Estou doente. Estou sem dinheiro. Nós não temos desculpa para murmurações. É isso que o Paul Rolfe busca colocar para nós, no seu enunciado aqui do capítulo, logo no início. E o Paul Rolfe diz o seguinte, na continuação aí, né? Quão depressa esqueceram da dura escravidão do Egito e tal. E aí eu quero voltar para o texto, que eu quero gastar mais tempo com a Bíblia do que com o livro. Vamos para o texto 11:2, capítulo 11 de Números, versículo 2. Versículo 4, desculpe. Versículo 1, 2 e 3, para quem já entrou depois, o que nós falamos é que há duas ações. As pessoas murmuram contra Deus, Deus ira-se contra aquela situação e vem sobre elas o juízo. E Moisés clama ao Senhor e o Senhor cessa. No versículo 4, nós temos um versículo que diz o seguinte: e o vulgo, alguém que tiver uma tradução diferente, lê para mim esse versículo 4. Na de vocês tem populacho. Qual é a palavra que tem na de vocês? O início do populacho. Populacho. Alguém tem outra palavra que não seja vulgo e nem populacho? Não.
Diga aqui. Aqui Alguém tem outra populacho, né? palavra que não seja vulgo? Populacho, né? Então pronto. Então as duas palavras mais usadas é essa. Vulgo e populacho. O que é isso? Esse vulgo e esse populacho. Irmãos, quando você volta lá para o início desse capítulo, desse livro, você vai ver que saiu junto com Israel os israelitas e um grupo de populacho. Quem são esses? São outras pessoas que nada tem a ver com Israel. Aproveitou. Israel está sendo liberada. Oba, vou também. Não quero ficar no deserto. Que bom. Não, tem um Deus aí que vai preparar uma mesa no deserto para eles. Ah, eu vou junto. É melhor do que ficar aqui. Foram convencidos e foram com eles. Não foi só Israel que saiu. Israel saiu e junto com eles um populacho. Poucas vezes fala desse grupo. Poucas vezes. Aqui é a segunda ou a terceira vez que esse grupo vai ser mencionado. Sempre que esse grupo é mencionado, há problemas à vista. E que grupo é esse, irmão? É aquele grupo que está, mas não é. Parece que é. Tem jeito que é, mas não é. Como eu vou saber, irmãos? Isso não é problema seu. Você não foi chamado para ser o Sherlock Holmes da igreja para estar decidindo quem é cristão e quem não é. Isso é com o Espírito Santo e com o Senhor. A vara de medir não está na sua mão. É dele. Não queira estar dizendo quem é e quem não é. Cuide cada um da sua vida e siga. Naquilo que você puder ajudar seu irmão, ajude. Porém, contudo, todavia, precisamos entender que há vários versículos no Novo Testamento que apontam que entre nós teremos pessoas que não são. Eu vou ler só um. 1 João. Me ajude aí. Vamos lá para 1 João. Eu acho que é 2,19. 1 João. Primeira carta de João, capítulo 2, 2,19. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Saíram de nós, porque não eram de nós. E se saíram, não eram de nós. Estavam para que se manifestasse que nem todos são de nós. Mas, João, que enrolada é essa, João? João está dizendo que desde o século III, desde o início, desde os 12 que tinha Judas, teremos no seio, no âmbito, alguns que não são. Repito, esse falar não é para você ficar com a antena ligada, esse aqui é, aquele ali não é. Não, não perca seu tempo com isso, gaste tempo com a sua vida. Mas nós precisamos estar atentos. Em um mundo onde ser evangélico virou status, onde pessoas posam nuas e dizem que são evangélicas. Aliás, eu não sei se você sabe, mas existem traficantes evangélicos. No Rio. Eu pensei que era brincadeira, mas conversei com o irmão do Rio. Um irmão amigo meu disse que tem traficantes que se intitulam cristãos. Mas a profissão dele é traficante. É incrível o nível baixo que se chegou a essa palavra. Porque cristão, essa palavra, quando ela é citada pela primeira vez em Atos, no grego, uma das melhores possibilidades é pequenos cristos.
ninguém venha me dizer que Cristo seria um traficante. Então, o que nós queremos dizer com isso? Nós temos que tomar cuidado, irmãos, em quais movimentos nós entramos, em quais roubadas nós entramos, com quem andamos, quem escutamos, qual voz está nos dirigindo, quem está conduzindo a nossa caminhada. Não é todo mundo que diz Senhor, Senhor, que é do Senhor. Que o Senhor nos dê discernimento de espírito para saber ouvir, porque a Bíblia diz que as minhas ovelhas conhecerão a minha voz. Que você possa estar ouvindo a voz do Senhor, e eu também. Que nós possamos estar atentos ao que Deus diz. Por quê? Porque senão nós vamos ouvir o populacho. O que é o populacho nos nossos dias? São pessoas que não têm nenhum compromisso com a igreja. Eles estão porque Jesus multiplica o pão. Eles estão porque Moisés disse que iria preparar uma mesa no deserto. Que se via um Deus de milagres. Mas na primeira oportunidade que tiverem de voltar ou incentivar o grupo a retornar, é isso que eles vão fazer. Temos que tomar cuidado o que lemos, o que ouvimos, o que assistimos nesse mundo cristão de hoje. Porque o populacho está aí. Sempre esteve. Sempre esteve. E o populacho é rápido em querer voltar para o Egito. O populacho não nasceu de novo. Apenas segue. Sabe aquelas pessoas que acham... Porque, irmãos, pecar, nós vamos pecar. Deslizar, nós vamos deslizar. Cair, nós vamos cair, o Senhor há de nos levantar. Tropeçar, falar uma coisa aqui e acolá que não deveria ter falado. Isso tudo nós estamos sujeitos. Agora, quando você começa a conviver com pessoas que acham normal homossexualidade, falar palavrão, assistir pornografias, contar piadas imorais, é normal para ele? Aonde está o novo nascimento? Nós podemos errar. Claro que sim. Estamos em um processo de purificação da palavra, mas o populacho nunca cedeu à palavra de Moisés. Queria os milagres. E o pior é que o populacho incentiva, muitas vezes, aqueles que não são ao erro. Nós não precisamos ser nenhum expert em teologia, irmãos, para perceber o Espírito de Deus na vida de uma pessoa. Você percebe pela fala, pelo peso, pela comunhão, conviver no dia a dia. Versículo 4 diz: e o vulgo, ou populacho, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo. A Bíblia faz questão de referendar que foi um grande desejo. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Olha, o desejo começou aonde? No populacho. Naqueles que não são. Aí os filhos de Israel vão querer. Muitas vezes, irmãos,
É essas más conversações que corrompem os bons costumes. É as amizades erradas que nos levam a pensamentos errados. É as comunhões erradas que nos levam a teologias erradas. Aquele povo que não era de Israel desejou, e os filhos de Israel desejaram também. Foram incentivados, porque, querido, eu quero dizer uma coisa. Ser contagiado para ler a Bíblia, para buscar os dons, não é fácil. Você conseguir contagiar uma pessoa para buscar o Senhor, para seguir o Senhor, para viver uma vida de oração, isso não é fácil. Mas, para pecar, Paulo diz aos romanos que nós somos tendenciosos ao pecado. O populacho, aqueles que não são, não deveriam estar, mas estão no meio, desejaram algumas coisas. E a Bíblia, a minha tradução, eu fico impressionado, porque diz assim, Israel tornou a chorar, dizendo, quem nos dará carne para comer? Sabe, irmãos, eu acho que eu não sei se na sua vida cristã você já passou por isso, talvez você seja mais santo do que eu e não tenha passado. Mas é muito normal isso aqui no viver cristão. Irmãos que estão firmes em oração, firmes buscando ao Senhor, firmes se alimentando de Cristo, alimentando de Cristo, alimentando de Cristo, mas de uma hora para outra eles são envolvidos por esse populacho que não quer nada. Quer o mundo. Diga, Disney. Pode falar, meu irmão. Teu áudio não está saindo. Pronto, daqui a pouco tu guarda aí, daqui a pouco tu fala. Pronto, diga. Tá ruim o áudio aqui. Agora tá bom. Agora tá bom. Pode falar. Tô te ouvindo, Disney. Pode falar. Tá me ouvindo? Tá sim. Aqui, a NVI. Tá aqui bom. a tradução da NVI. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles. Amém. Encheu-se de burra. Pronto, é isso aí mesmo. Estrangeiro, populacho, vulgo. São pessoas que estão. Irmãos, nós temos que ter entre nós, na nossa comunhão, na nossa amizade, no nosso dia a dia, pessoas que nos levem a Cristo. Se você começa a perceber que ao seu redor existem pessoas que até se dizem cristãs, mas elas te levam para outras coisas que não tem nada a ver com Deus, se afaste. Senão você vai cair, e eu posso também, todos nós, nessa questão do envolvimento do populacho. O que é que o populacho quer? Tem saudade da vida passada. Saudade do mundo antigo. Aí no versículo 5, versículo 4 ainda, finalzinho, diz, quem nos dará carne para comer? É a segunda reclamação. Quem é que vai nos dar carne? Versículo 5. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos legumes, e das cebolas, e dos alhos.
Mas agora a nossa alma seca. A palavra alma, que é neft, é sentimento, é o corpo mesmo. Coisa nenhuma há, senão esse maná. Irmãos, alguém pode me dizer aí no áudio, só para todo mundo saber, o Novo Testamento diz que esse maná representa o quê? Cristo. Cristo. Irmãos, isso não é, presta atenção, eu e você, isso não é pouca coisa. Essas pessoas estão dizendo, Cristo é nada. Para nossa geração. E muitas vezes isso acontece conosco. Por quê? Porque de manhã, maná. Irmãos, a vida cristã, se você não está aqui por amor ao Senhor, ela é enfadonha mesmo. Ela fica chata. Porque Jesus é isso. Ele não é uma coisa para você mudar de ideia. Ah, qual é o cardápio de hoje? É Cristo. Vai falar de quê? De Cristo. E o louvor? É Cristo. E a doutrina? Cristo. Ah, irmão, é Cristo. Irmão, não há outra. Aliás, se algum de nós cantar, escrever, pregar, ministrar, ensinar, que nome a gente dê, que não seja Cristo, não vale de nada. O problema é que muitas vezes nós, se não tomarmos cuidado, enjoamos. Ah, não vou mais não. Negócio chato esse negócio de ser crente. Canta louvor e não sei o quê. E tudo é Jesus. Ah, morreu, Jesus quis. Viveu, Jesus quis. Está trabalhando, graças a Deus. Não está trabalhando, quis. E não sei o quê. Tudo é Cristo, é. É claro que é. Ou nós aceitamos que o nosso dia a dia é Cristo, ou nós teremos a mesma atitude dessas pessoas no deserto. Dizer, não, chega, chega. Você acha que não consegue? Você acha que isso é difícil? Eu particularmente, já tratei com vários irmãos e irmãs que não estavam mais congregando, que a palavra era exatamente isso. Ô, irmão, eu deixei de ir porque é muito chato. É a mesma coisa todo dia. Eu lembro de uma vez um irmão me disse assim, olha, se eu fechar os olhos, eu sei exatamente o que vai acontecer no culto. Porque é tudo igual todo dia. Sim, o que é para acontecer? É por isso que fica os púlpitos criando palhaços que acham que tem que inventar alguma coisa. Tem que rodar, tem que pular por cima do púlpito, tem que colocar uma melancia na cabeça, tem que fazer alguma coisa, porque o povo quer alguma coisa. Se o povo quer algo além de Cristo, que vai embora, irmão. Fiquem aqueles que querem Cristo e este crucificado. A novidade é essa. Irmão, qual é a novidade de hoje? Cristo. E amanhã? Cristo. E a de ontem? Foi Cristo. E daqui um mês? É Cristo. E até que ele venha, é ele. Não há outra novidade, não. Não tem outra coisa para inventar. O problema é que a gente fica querendo agradar ao populacho. Aqueles que acham, não, agora, irmão, é melhor, me perdoe. Não tenho nada contra se alguma congregação de vocês faz isso. Aí cada um faça aquilo que o Senhor direcionar. Eu não vejo necessidade. E já disse isso para um grande amigo meu que mora em Pau da Lima. Esses dias ele disse que está mudando a luz de neon do púlpito porque a reunião precisa ficar azul, violeta e vermelha de acordo com o tema da pregação.
Beleza. É o porquê, meu amado? Ele não, porque isso traz um ambiente espiritual. E o pior é que ainda bota espiritual no meio. Ainda diz que isso é por causa de Cristo. Não, irmão. Não vamos. Ou é o Induziu. É isso que tem acontecido muitas vezes no cristianismo. Você quer agradar as pessoas ao ventre delas. O que é que elas querem? Eu não tenho. Ó, irmãos, há muitos anos eu já falo isso em sala de aula. Eu não tenho nada contra teatro. Ah, tem que ter teatro na igreja, no local de reunião. Amém. Aí tem que ter dança. Amém. Não vejo pecado nessas coisas, desde que ela seja feita para o Senhor, para o Senhor, com o Senhor. Amém. Cada um anda. O problema é quando você cria isso para segurar os membros da igreja. Ah, porque se não tiver teatro, o povo vai embora. Se não tiver hip hop, o jovem não fica. Se não tiver capoeira, eu não ganho os jovens. Se não tiver não sei o quê, eu não ganho as irmãs. E bababá. E tal. Que é isso, irmão? Isso é querer algo além de Cristo. Nós precisamos reunir, congregar por causa dele. Não é inventar. Aqui, porque senão nós caímos no problema de vamos agradar os demais. Há algum problema em fazer uma peça de teatro para o Senhor e ganhar almas? Nenhum. Deus te deu direção? Faça. Deus te deu direção de, sei lá, dançar como Miriam dançou? Dance. Só não invente coisas para substituir Cristo. Esse é o problema. Estava na reunião que estava decidindo isso. Há quase 15 anos atrás. A congregação estava decidindo se ia ter grupo de dança na congregação ou não. Todo mundo falou. Vai, não vai, vai, não vai. Irmão Anderson, o que é que o senhor acha? Nesse tempo eu era, não sei se era da Assembleia de Deus, não sei de onde era. O que é que você acha? Eu disse, irmãos, o grupo de dança está sendo criado por quê? Ah, porque tem alguns jovens que estão indo para outra congregação. Se a gente não criar um grupo, a gente vai perder os jovens. Diga, então eu sou contra. Nós não criamos as coisas para sustentar ninguém. Esses jovens têm que vir reunir por causa do Senhor, porque amanhã você vai ter que criar outra coisa para segurar eles. Nós não congregamos por causa de acampamentos, púlpitos, teatros e etc. Congregamos por causa de Cristo. Isso tudo pode acontecer. Pode ter um acampamento, pode ter um teatro, pode, se o Senhor permitir, pode. Mas não é aquilo que vai me sustentar aonde eu congrego. Porque se for, é outra coisa e não é Cristo. Aqui pediram outra coisa. No caso aqui era carne. Saudade do Egito, do mundo. A alma deles definhava e eles disseram que o maná é vil. Tem uma tradução que diz que o maná é vil. Irmãos, quando você precisa de algo, eu e você precisamos de algo mais para congregar ou reunir, que não seja Cristo, nós estamos dizendo a mesma coisa que eles falaram aqui. O maná é vil. Não presta. Acostumemo-nos. O Espírito Santo nos acostume com a simplicidade da igreja. Igreja é isso aí, irmão. É ir, louvar, engrandecer,
se alimentar da palavra e congregar. Amar seus irmãos, deixar que os seus problemas sejam tratados e continuar. Versículo 7. E o maná era uma semente, né? O maná é como se fosse, para algumas pessoas, uma semente parecida com coentro, só que ela tinha uma corzinha transparente. Outros acreditam que o maná tinha uma cor amarelo escuro, uma coisa assim. Mas acredita-se que era próximo do coentro, né? Ele dá aí a cor do bedélio. O bedélio é meio marrom claro, marrom escuro, por aí. Tá bom? Indo para o versículo... E o maná tinha gosto de azeite fresco. Não tinha um gosto ruim. Azeite fresco. Maná tinha gosto de azeite fresco. Azeite é batido. E o frescor do Senhor. Não vamos entrar aqui nas minúcias dessa revelação, mas vamos continuar. Porque o nosso foco aqui é não seguir o populacho. O populacho quer rejeitar Cristo, rejeitar a simplicidade do maná, rejeitar maná 3 vezes ao dia. Versículo 9. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se pareceu mal aos olhos de Moisés. As pessoas começaram a chorar, a prantear, algumas por causa dos mortos, no começo do versículo, outros por causa do populacho, que incentivava agora a pedir carne. Nós queremos carne. Eu não sei se um dia você vai ser pastor, ou se você vai ser um presbítero na localidade, ou se você vai ser alguém que vai conduzir um rebanho, cuidar de um grupo de pessoas. Mas aqui é uma lição para se aprender. Você não pode se deixar ser guiado pelo populacho, que busca novidades. A nossa novidade é Cristo. Ele se renova todo dia. No versículo 11, e disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal o teu servo, e por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo esse povo? No primeiro, nós temos a reclamação de um povo. Primeira murmuração. Eles se queixam e são consumidos. Segunda, reclamam que não tem carne. Terceira, é Moisés que vai reclamar. Eu estava lendo o comentário do Macintosh, esse aqui que os irmãos conhecem, né, do C.H. Macintosh, daquela coleção lá do Pentateuco. O Macintosh, ele diz o seguinte, ainda bem que nós temos, do versículo 11 até o versículo 18. Porque o grande Moisés, que foi fiel em toda a casa, Moisés não é pequeno, é o homem do Antigo Testamento. Para muitos irmãos, é o maior nome do Antigo Testamento. Se chama Moisés. Maior que todos. Tirando o Senhor, Moisés é maior. Nesse momento. Claro que a opinião de Jesus no Antigo Testamento, João Batista é o maior homem nascido do ventre de mulher. Então vamos ficar com a opinião de Jesus, né? Mas Moisés é muito grande, como homem. E mesmo tendo essa proporção grandiosa que Moisés tem, Moisés agora fraqueja. É muita pressão, irmãos. Imagine, o Senhor acabou de consumir e matar várias pessoas. As famílias daquelas pessoas buscavam Moisés para cobrar a Deus. Agora tem um populacho incentivando o israelita a pedir carne.
Quem é a mente que vão apertar? A de Moisés. E Moisés agora diz, Senhor, é muita coisa. Eu não dou conta. Aqui eu queria falar diretamente para quem está servindo aí na linha de frente. Irmãos que evangelizam, irmãos que são pastores, presbíteros, irmãos que estão, irmãs que cuidam de outras irmãs, para todos nós que servimos ao Senhor. Não tenha vergonha de expor para Deus a sua debilidade. Não tenha vergonha de, quando for necessário, dizer, Senhor, para mim é muito pesado. Para mim é pesado. Há muitos irmãos que ficam correndo para ser pastores, ser presbíteros, aí querem ser mestres e não sei o quê. Amados, a quem mais é dado, mais é cobrado. Se Deus te deu, faça. E fazendo, chegue para o Senhor e diga, Senhor, até aqui está pesado, não está dando, me ajude. Diante disso tudo, Moisés clama, Senhor, não dá. Versículo 12, eu não concebi esse povo. Versículo 13, de onde teria eu carne para dar para esse povo? Aqui vem uma infantilidade, inocência de Moisés. Ele não tem carne para dar para ninguém. Você também não tem, se do alto não vier. Amém? Você não tem. Você não tem nada. Moisés ainda pensava que era ele que tinha alguma coisa. Não é. Nós não temos nada. O Senhor Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Você acha que canta? Coitado. Você acha que prega? Coitado. Você acha que é o cara que ensina? Coitado. No máximo, o maior lugar que você pode ter é o de João Batista. Ser apenas uma voz. Repetidor daquele que clama no deserto. Não temos nada, irmão. Mas a gente fica preocupado, eu sei disso. Quando os irmãos nos buscam, as irmãs buscam outras que estudam mais a Bíblia e que lêem mais a Bíblia. Eu sei que nós ficamos preocupados, mas nós não podemos ter esse pensamento agora do Moisés, não. Nós temos que aprender aqui que nós não temos como dar comida ao povo. Quando eu leio essa parte, eu só lembro lá das pessoas pedindo, dizendo que estão com fome, e o discípulo dizendo para Jesus, mestre, como é que nós vamos alimentar esse povo, pelo amor de Deus? É muito parecido os dois textos, muito parecido. Depois você lê esse texto e lê lá o Jesus multiplicando os pães, é muito parecido. Porque Moisés aqui tem a mesma fala dos discípulos, pensam que é eles que vão fazer. Não vão. Aí no versículo 15, 14, eu só não posso levar todo esse povo, porque muito pesado é para mim. E aí, irmãos, eu não posso deixar de tocar nesse assunto, alguns me perdoem. Se vai diretamente a você, me perdoe, mas a palavra precisa ser ministrada. Não existe ministério de um homem sozinho. Não existe isso. É pesado. Não queira. Não se mate. Não foi para isso. O ministério, as cargas precisam ser levadas em comum acordo, em comunhão. As cargas precisam ser levadas de um para os outros. Nós precisamos carregar as cargas uns dos outros. Muitos irmãos deixam o outro morrer sozinho.
enquanto ele está ali. Né? Tem uma vez 2 irmãos. Se você está vendo alguém carregando tudo só, corra. Ajude. Você pode fazer um pouco mais. Entende? Irmãos, nós não vamos terminar o capítulo 11 hoje. Porque senão eu teria que falar pelo menos mais 1 hora e não é o propósito. Tá bom? Eu quero parar aqui no versículo 15. Nós vamos continuar na próxima semana a partir do 16. Porque nós temos alguns pontos para tocar aqui ainda. Tá certo? Eu quero pedir perdão aos irmãos. O meu antivírus venceu. O senhor me tocou, preciso falar sobre isso. E está entrando muita coisa aqui que eu não sei o que é. Toda hora entra. Um irmão vai me ajudar hoje à noite aqui a resolver esse problema. Toda hora entra uma mensagem aqui. Nesse instante entrou aqui uma senhorita de calcinha, eu acho, né? Eu acho que foi. Então, me perdoe se por acaso foi isso que aconteceu. Infelizmente, o meu antivírus acabou e tá aí. Toda hora entra uma mensagem aí que eu não sei de onde é que vem. Infelizmente. Me desculpem aí, ó. Tá vendo aí, ó? De novo. Toda hora tem uma mensagem entrando. Mas o irmão disse que vai me ajudar hoje à noite para tirar essas entradas de coisa aqui. Desculpa, irmãos. Se por acaso ofendeu algum irmão aí, que eu vi aqui a mensagem, apareceu aqui de uma para outra. Mas é isso, amados e amadas. Nesse capítulo até aqui, nós podemos entender hoje, murmurações não é o lugar que Deus quer para nós. A segunda coisa, precisamos identificar a fala do populacho. Saber quando é Deus e quando não é o Senhor. Terceira coisa na vida de Moisés. Compreender quando nós não damos conta e precisamos de ajuda. Na semana que vem nós vamos retomar a partir dessas reclamações. Eu queria que você lesse o capítulo 11 todo, grife algumas coisas que você acha que precisa ser colocada. Se nós não soubermos, nós vamos atrás pedir ajuda ao Senhor. Mas leia. É um capítulo muito forte para mostrar para nós que nós precisamos caminhar no caminho do Senhor, trilhar o que Ele quer. Amém? Amém, amado. Quero pedir para o nosso irmão Disney orar por nós. E, se Deus quiser, amanhã talvez o Francisco esteja com os irmãos. Eu também pretendo estar, mesmo que no finalzinho. É porque dia de quarta-feira eu dou aula à noite. Então, eu fico dividido entre a minha aula e dou aula na escola pública. Aí eu fico na minha aula ouvindo vocês e no finalzinho sempre eu entro. Mas, irmãos, vamos ler o capítulo 11 de novo, com calma. Na próxima reunião, na semana que vem, eu faço um resumo do que eu falei hoje, mais detalhado. Agora eu quero ler outro, que é o D.L. Moody, que é outro texto que nós vamos ler, e aí nós damos continuidade. Até chegar, tem uma coisa muito bela nesse capítulo, sobre o Espírito Santo. Eu não vou aqui falar, que eu quero que você descubra, fica como tarefa de casa. Parece aqueles alunos do ensino médio, né? Fica como tarefa de casa. Tem algo muito lindo do Espírito Santo nesse capítulo. E eu queria que você buscasse, lesse, e que o Senhor te esclareça aonde é que o Espírito Santo aparece aí, e é uma referência muito linda para nós nos dias atuais, tá bom? Beijo dos irmãos, oremos uns pelos outros, o nosso irmão vai orar por nós, e depois a gente despede. Disney. Amém. São 21h19 minutos. São Pode orar, pode orar. 21h19 minutos. Disney, o teu fone não está se vindo, é melhor tu falar sem o fone. Melhor tu falar sem o fone. Pode tirar o fone que é melhor. Fale. Pronto, agora eu tô falando, agora tá bom. Agora tá bom, pronto, vá. Pode orar. Eu não tô ouvindo vocês sem o fone. Mas vocês estão me ouvindo, né? Amém.
Vamos orar. Muito bom essa palavra. Senhor nosso Deus, Pai eterno, te louvamos, bendizendo o teu nome, Senhor. Graças te damos a sua palavra, pelo teu ensinamento, Senhor, aos nossos corações nesta noite. Nos conduza, Senhor, ó Deus, eterno Pai, que teu Espírito, Senhor, aplique dentro de nossos corações. Que se ensina a sua palavra. Obrigado pela vida do teu servo, Senhor. Anderson, tem sido um instrumento em tuas mãos, Senhor. Meu Deus, sustenta teu filho a cada dia, conserva ele na tua presença. Rogamos a ti, Senhor, por cada ouvinte, cada irmão, Senhor, que se reuniu nesta noite para ouvir, Senhor, aleluia, a sua palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Amém, amado. Beijos, irmãos. Amém. Máscara, Senhor. irmãs. Tchau. Greta. Pode ser. Beijo, irmãos. Paz, Paz. Paz, irmãos. Boa noite. Cícero. Paz. Cícero. Deus, aleluia. Até amanhã. Deus abençoe. Paz, irmão Anderson, Amém. saudade de Jesus. Amém. Boa noite. Dá Jesus. Glória a Deus, aleluia. tempo.